Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Borges e seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que serão exibidos semanalmente do canal do Krum TV. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir é para seguir o canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, comentar, sugerir assuntos e temas para que a gente possa estar aqui falando sobre assuntos que te interessem, assuntos que possam te ajudar a crescer, evoluir, melhorar. Então, como eu disse, meu nome é Adriana Borges. O intuito desses vídeos é contar um pouco da minha história, passar para vocês tudo que eu estudei e aprendi ao longo de mais de uma década. Em primeiro lugar, tudo que eu estudei foi para me transformar a minha vida, tudo que não estava me fazendo feliz, porque eu acredito que isso é o nosso intuito, ser livre, sadio e feliz. Então o vídeo de hoje não poderia ser diferente que contar para vocês como tudo começou. Então, para vocês saberem de onde eu parti, onde eu estou, aonde eu pretendo chegar, o que eu fiz, o que eu conheci, o que eu aprendi, o que eu percebi que mudou na minha vida. E tudo isso, a ideia é o quê? Te trazer todo esse conhecimento e te abrir a visão e a possibilidade para que você também possa fazer essas mudanças na sua vida. Legal, não é? A ideia é essa, poder compartilhar. O conhecimento veio para que a gente possa abrir o olhar para várias possibilidades. Entender que a gente tem uma vida com dia, noite, e que a gente possa fazer mudanças, e que a gente possa crescer e melhorar constantemente. Então, primeiro eu quero dizer quem sou eu. Meu nome é Adriana Borges, eu sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, practitioner em PNL, radiestesista, tenho conhecimento de magnetismo, fascinação, mesmerismo, tenho conhecimento de Theta Healing, né? Fiz o básico e o avançado, sou reikiana, nível 1, 2 e 3, e também tenho conhecimento de mesa radiônica e também apômetra. Olha quanta coisa estudei. Cada uma veio aparecendo na minha vida de acordo com o momento que estava acontecendo. Então eu quero te contar hoje como tudo começou. Eu tenho 47 anos, eu sou de Santos e morei 14 anos em Minas. Meus pais são mineiros, então eu nasci em Santos, morava em São Vicente, fui para Minas, morei lá dos 9 aos 23, e lá eu tive aquele embasamento familiar. A família da minha mãe e do meu pai são mineiras, eu morei numa cidade chamada Araxá, e durante muito tempo eu vivi, entre aspas, uma vida comum, né, que eu seguia aquilo que as crenças me proporcionavam, a educação que eu tive me proporcionava. E até uns 15, 16 anos, mais ou menos, eu passei por diversos fenômenos. Eu via vultos, eu via vozes, eu tinha enxaquecas horrorosas, sem explicação, fazia exame e nada era descoberto. Bom, e vida que segue, isso foi melhorando lá para uns 15, 16 anos. Estudei, com 23, eu tinha começado uma faculdade em Minas. Na hora de escolher o curso, né, que eu deveria ou iria fazer, eu tive dúvidas, né? A gente foi criado, né, para estudar, escolher uma profissão e ter essa profissão para nossa sobrevivência, né? A gente foi criado de repente para ter família, filhos, viver em sociedade. Só que nunca ninguém te fala, quer dizer, nunca que eu tô falando pra mim, né? A gente não pode colocar aqui pra todas as pessoas dessa forma. Ninguém te fala que você pode ter uma missão de vida, que você pode ter algo a mais além do que é passado pra você. Com 23 anos, eu voltei pra Santos e eu já tinha feito uma primeira escolha e eu fiz ciência da computação.
Então, me formei nessa área de TI. Demorei 8 anos para fazer faculdade. Ah, Adriana, por quê? Porque eu começava, né? Tava trabalhando e daqui a pouco perdi o emprego, né? Eu paguei minha faculdade fazendo unha. Foi um trabalho, assim, sacrificante, mas que eu dei muito valor. Um dos momentos que eu mais me emocionei, que eu me recordo, foi na minha formatura. Eu morava em Santos, eu carregava uma mala super pesada, eu ia de casa em casa e fazia unha, fazia depilação, fazia massagem para conseguir o dinheiro para poder pagar minha faculdade. Então, eu tive casa, comida, né, o abrigo dos meus pais até eu terminar essa faculdade. E com toda essa, né, toda essa luta, eu fui terminar a faculdade já com 30 anos. E com 30 anos, eu precisei fazer uma escolha e eu ficava sempre procurando crescer. É muito engraçado, né, que eu morei na Baixada Santista, depois eu morei em Minas. Aí quando eu cheguei em Minas, eu comecei a achar que a cidade era muito pequena e eu ficava, né, achando que não tinha para onde ir. Eu achava que estava sempre pequeno. E naquela época já, na época da adolescência, eu já tinha curiosidade, né, sobre a questão da paranormalidade, mediunidade. Então eu cheguei a ir algumas vezes em pessoas que liam cartas, né? E eu sempre perguntava, eu vou mudar daqui, eu vou mudar daqui. Meu desejo era tão grande de sair de lá, porque a cidade era pequena. E um dia eu mudei, né? Eu voltei para Santos e depois que eu terminei a faculdade, achei que Santos estava pequena, eu vim para São Paulo e estou aqui há 17 anos, procurando todas essas mudanças. Então, eu segui, fiz meu curso de faculdade, busquei trabalhar na área, logo de cara não encontrei trabalho na área, fiz trabalhos na área administrativa, então eu comecei a trabalhar depois com TI. Enquanto isso, as coisas foram acontecendo, eu vim morar com uma amiga e as coisas foram acontecendo. No trabalho, eu conheci uma pessoa que eu me relacionei durante 11 anos e até então tudo isso parecia normal, entre aspas. Aqueles fenômenos se acalmaram e um belo dia eu tive que fazer uma cirurgia. E sempre muito questionadora, sempre muito querendo respostas sobre tudo, eu fiz a cirurgia e a médica me falou o seguinte, eu vou fazer cirurgia, mas pode voltar. Eu tive um mioma, tive que fazer uma cirurgia para retirar o mioma, e eu fiquei com aquele questionamento, né? E como assim pode voltar? Tem que ter uma maneira de ser evitado. E fiquei me perguntando sobre aquilo, e ela falou que não tinha como, que a medicina não sabia explicar, nem o Dr. Google, né, que eu brinco, e eu não encontrava respostas do motivo que começava o mioma na mulher. Fiz a cirurgia e, coincidentemente, né, a gente sempre fala que nada é coincidência, eu mudei de emprego na época e fui trabalhar na última empresa que eu trabalhei CLT na área de TI. Nessa empresa eu conheci uma pessoa, logo de cara a gente, né, criou uma empatia assim muito grande e a gente tem, né, uma amizade até hoje, tanto tempo depois. Então tem o que, uns 15 anos eu acho que a gente se conhece. Então eu descobri um espaço que falava sobre doenças psicossomáticas. Imagina, mais de, né, cerca de 15 anos atrás, doenças psicossomáticas ainda não era algo tão comentado, não era tão familiar como é hoje. 2 dias depois dela comentar sobre isso, eu fui assistir uma palestra, né, no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Então, eu fiquei fascinada. E uma janela, uma porta, um mundo se abriu na minha frente. Então, eu descobri por que eu estava somatizando aquele mioma no meu corpo. Eu entendi que... E aí eu comecei a perceber que o quê? Eu era responsável por tudo que me acontecia. Então, a culpa não era de ninguém. Não era do vizinho, do pai, da mãe, de Deus. Nada disso. E tudo começou a fazer muito sentido. E eu segui ali, assistindo palestras, procurando conhecimento, e aí eu fui entender um pouquinho o que era astrologia, numerologia, o que era a linguagem do corpo, o que essas informações poderiam me acrescentar, e segui por esse caminho. Continuei nessa empresa até 2013.
Continuei fazendo os cursos, as palestras. Em uma das palestras ela falou sobre dia de nascimento, sobre signos, as profissões que poderiam ter mais a ver. Então ela me tocou com uma palavra muito forte, muito interessante, que eu nunca tinha parado para observar, né? Eu frequentei o Instituto na Vila Mariana, né? O Instituto é da Cristina Cário, muitas pessoas devem conhecer o trabalho dela. Então, ela falou sobre missão de vida. E aquela palavra me tocou muito fortemente. E ela falou, se você quiser saber a sua missão de vida, faça um bom mapa astral. Então, para quem tinha vindo do interior, quem, né, procurou seguir uma vida só orientada por crenças, religiões, né, fui criada no catolicismo. Então, eu continuei seguindo essas palestras. No final dessa palestra, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu recebi um convite para fazer uma pós-graduação em parapsicologia. E quando eu comentei isso, ela olhou para mim e falou assim, faz, você não vai se arrepender. E aquilo tocou aqui dentro. Foi algo muito forte. Então, não precisava falar nada. Eu entendi que era aquele caminho que eu tinha que seguir. E na época, trabalhando, ganhando pouco, não tinha nem muitas condições de fazer essa pós. Essa pós que eu fiz foi em Curitiba. E ela era bimestral. Eu precisava frequentar presencialmente uma vez a cada 2 meses. Então, me joguei. Peguei toda a documentação, enviei, né, e avisei. Falei, olha, me inscreve aí que o dinheiro o universo vai proporcionar. Imagina, para quem ganhava um pouco mais de R$700 por mês, tinha que pagar 350 de, né, bruto, né, 350 de mensalidade, mais viagem, hospedagem, tudo isso, né, sem falar as outras despesas que eu tinha, eu realmente me joguei. Então, eu fiz o curso, né? Na época foram 3 anos e meio, indo e vindo. Provavelmente fui 38, 39 vezes para Curitiba fazer esse curso. E a cada vez que eu fazia o curso, era como se eu recebesse uma injeção de ânimo. E aquilo era muito gostoso. E eu falava assim, nossa, é isso que eu quero. E quando eu estava terminando, chegando próximo de outra etapa, parecia que aquela energia ia diminuindo, e aí eu voltava lá, recebia outra injeção. Bom, então, aí eu conheci a parapsicologia, e eu comecei a entender tudo que eu tinha vivenciado na minha vida. Né? Então, tudo aquelas percepções que eu tinha, e apesar de ter sido criada no catolicismo, né, sobre essa crença, a minha avó era extremamente católica, minha avó materna, uma fé assim, inabalável, fantástica, e ela benzia crianças, né, bebês, né, ao nascer, e benzia o que a gente chama no interior de cobreiro, e aquele cobreiro, ele desaparecia muito rápido, e aí depois eu entendi o poder que a mente tem. Então eu vou resumir um pouquinho da parapsicologia só para vocês entenderem, depois a gente vai falando mais sobre o assunto, vamos falar sobre fenômenos, vamos falar as percepções que você tem, os caminhos que você deve seguir. O nome que eu dei para esse programa aqui foi Reprograme Sua Mente, porque todos esses conhecimentos reprogramaram a minha mente. E eu entendo que existem ferramentas sim que você pode mudar, que você pode melhorar, que você pode crescer. Então a parapsicologia me trouxe a abertura para tudo, me trouxe um embasamento para todo o meu conhecimento hoje. Então, quando você chega num lugar e se sente bem ou não tão bem, quando você conhece uma pessoa e logo de cara você gosta ou não gosta, se uma aparente razão. Por que ao final de um dia extremamente normal, aparentemente normal, com as mesmas atividades diárias, você se sente extremamente esgotado, sem saber o motivo. E quando você se depara com pessoas, se sente sugado, N situações. Né? A gente vai falar dos diversos fenômenos, a gente vai exemplificar aí ao longo dos vídeos. Então, acompanha. Semanalmente, cada dia a gente vai falar de um assunto. Espero contribuir e ajudar com todas as pessoas com esses vídeos. Então, a parapsicologia, ela vai estudar tudo que vai além dos 5 sentidos. Né? Eu não sei se eu vi, se eu ouvi, se eu senti o gosto. Então, é uma percepção extrasensorial. Existem 3 linhas no Brasil.
católica, científica e espírita. Eu venho de uma linha científica, que ela entende que isso não tem religião. Já colocando aqui também que eu não me intitulo em nenhuma religião. Eu sou aberta, eu penso que o quê? Que a gente tem um Criador que está aqui, né, comandando esse mundo de alguma forma, trazendo ensinamentos, trazendo várias situações que a gente possa estar evoluindo e crescendo. Eu respeito todas as religiões, todas elas têm a sua verdade. Então eu acho que seria injusto eu me intitular, né, e dizer que eu sou X, Y ou Z. O mais importante para mim é me conhecer, é respeitar o meu próximo, é viver uma vida que eu busque evolução, felicidade, alegria, crescimento. E a parapsicologia me trouxe o primeiro conhecimento de tudo que eu tinha vivenciado até os meus 15, 16 anos. Então eram percepções que eu não fazia ideia. Por que eu tinha, como eu tinha? Então a primeira fonte de informação que eu tive nesse sentido foi a parapsicologia. Então, entendendo fenomenologia paranormal, depois entendendo como a mente funciona e depois entendendo como fazer essas mudanças, onde eu cheguei no Reprograme Sua Mente. E aí eu utilizo esse nome basicamente em praticamente tudo, né? No meu canal do YouTube, no meu site, né? Então eu foco sempre nisso. Então eu penso que a gente não é condicionado a viver infeliz, a gente manter todo esse processo. Então, só voltando um pouquinho lá, fiz a cirurgia, comecei a entender, aí tive que fazer a cirurgia de novo, por quê? Porque a causa psicossomática eu não tinha ainda mudado em mim, né? Então vamos falar de doença psicossomática, vamos falar de um monte de assunto que vocês possam sugerir aqui também, vamos dar sequência nesses vídeos para que a gente possa ter esse conhecimento e entender melhor sobre o assunto. Então eu fiz a pós, né, 3 anos e meio, trabalhei paralelo, um pouco ainda no trabalho formal, né, e nos atendimentos, e aí eu comecei a perceber que aquelas ferramentas começaram a mudar a minha vida, e depois da parapsicologia, desse conhecimento, que eu passei a ter casa própria, que eu passei a ter carro, então na área da prosperidade fez muitas mudanças. Depois, à medida que eu fui evoluindo, eu acabei saindo do relacionamento que eu tava, e muitas outras coisas foram acontecendo. E fui descobrindo várias ferramentas que foram fazendo mudanças. E aí, cada ferramenta que eu for contando aqui para vocês, vocês vão entender por que eu procurei, por que eu busquei, que mudanças fizeram. Porque a ideia é o quê? É compartilhar com vocês esse conhecimento para que vocês possam entender. E hoje eu já estou mais de uma década fazendo atendimentos. Acabei me focando, né? Eu brinco e falo que eu sou especialista em programação e reprogramação mental. E entendo que cada um tem a sua busca, a sua ferramenta, sua crença, que a gente possa trabalhar, mudar, melhorar, crescer, evoluir continuamente, né? Então, hoje eu atendo fisicamente aqui em São Paulo, também faço os atendimentos online e com bastante sucesso. O foco é o quê? Fazer com que a gente atinja resultados em menos tempo possível. Comparo 3 tipos de ferramentas principais, né? Sem desmerecer nenhuma, todas elas têm o seu valor, né? Então, foi uma pesquisa que eu descobri de uma revista americana, que ela compara a psicanálise, a psicologia, né? O TCC, e a hipnose. Porque depois da parapsicologia, eu percebi que eu precisava de mais ferramentas. E aí, a outra ferramenta que eu busquei em seguida foi a hipnoterapia, né? Entendendo o lado sério da hipnose. Vamos contar aqui sobre hipnose também e todas as outras ferramentas que eu trabalho. Então, eu percebi que cada ser humano é único. E qual a diferença do meu trabalho com uma terapia comum? Eu busco olhar as pessoas como um todo. Eu tenho que enxergar ela a nível mental, energético, espiritual. E eu fui descobrindo que às vezes só trabalhando na mente ajudava, mas não era o suficiente. E eu precisava entender outras ferramentas que poderiam ajudar essas pessoas. Mas todas elas começaram comigo, com a minha transformação, com a minha mudança, para ser a pessoa quem eu sou hoje. Então eu espero sinceramente que os vídeos possam te ajudar, que possam te esclarecer, que você possa pedir ajuda, que você possa pedir orientação. Então a ideia é o quê? É contribuir, tá? Através da minha história, contribuir com a sua evolução, com o seu crescimento.
A gente não pode mais ficar aguardando as coisas acontecerem. Precisamos tomar atitudes, precisamos buscar evoluir o tempo todo. Por quê? Porque a vida não para, né? É tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Eu vou ficando por aqui porque tem muita coisa para contar, né? Depois eu vou contar por que eu estudei hipnose, por que eu estudei Theta Healing, por que eu estudei magnetismo, por que eu estudei radiestesia, por que eu estudei apometria. Nossa, é tanta ferramenta e eu espero sinceramente que eu possa te ajudar. Se você for apenas um buscador de conhecimento, seja bem-vindo. Se você for um terapeuta, seja bem-vindo. Não que a minha história seja melhor, mas que ela possa realmente contribuir com você de verdade, acrescentar para que você enxergue uma nova luz, uma nova ferramenta, uma mudança e principalmente ter a certeza que você também pode. Então, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa que eu sempre digo para todas as pessoas. Se alguém tem o que você gostaria de ter, se alguém é o que você gostaria de ser, você também pode ter ou ser. Na verdade, eu acredito muito nisso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Eu espero você na próxima semana para a gente dar continuidade a esse conhecimento, a essas informações. Curta, compartilhe, divulgue, chame outras pessoas para participar desse movimento e te espero na próxima semana. Muito obrigada e até mais!